Olá, oitavo ano. Bom dia, meus amores. Hoje vamos dar continuidade, certo, ao nosso assunto que é sobre o Canadá, tá bom? Estamos vendo aí a bandeira que simboliza o país do Canadá, né? Lembrando que o Canadá fica aí na América do Norte, presente junto com os Estados Unidos. O clima do Canadá. O clima, as temperaturas do norte, né, ficam abaixo de 0 graus Celsius na maior parte do ano, ficando por apenas, né, alguns meses positivas, mas na maioria de todo o ano as temperaturas são muito abaixo de 0. Já a faixa onde se concentra a maior parte da população do país, as primaveras têm temperaturas amenas, verões quentes e outonos agradavelmente frescos. Prevalecem durante pelo menos 7 meses por ano, com temperaturas agradáveis. Já o inverno é muito rigoroso, com temperaturas negativas e com grande ocorrência de neve. Então temos aí duas imagens bem mostrando os climas bem distintos. No inverno, né? E no caso aí nas primaveras. Temos também aí uma imagem das cataratas do Niágara. Então, essas cataratas aí, elas são um atrativo turístico do Canadá. Temos também o porto, né? O porto de Montreal, no Canadá, e os navios de carga no Rio São Lourenço, em Quebec. Rede de transportes. Então, a história do Canadá está intimamente ligada à história dos transportes e ao seu triunfo gradual sobre a geografia, apesar de obstáculos naturais como a neve, como os lagos, como os rios, como as chuvas, como as montanhas. Esse daí são aspectos, são coisas naturais, tá? Oitavo. O Canadá possui um desenvolvimento de sistema de transporte altamente sofisticado. O país tem mais de quilômetros de estradas e ferrovias por habitante do que qualquer outro país, inclusive os Estados Unidos, que é onde fica situado na América do Norte. O Canadá foi o pioneiro, certo, no uso do oleodutos de longa distância para o transporte de petróleo e gás, além de outros produtos. Então temos aí, né, os principais meios de transportes do sistema sofisticado do Canadá. O uso do solo. No que tange à ocupação e ao uso do solo, o Canadá desponta com uma economia altamente competitiva, atuando em quase todos os setores da agricultura. Temos aí uma imagem da agricultura intensiva na cidade de Quebec e temos aí uma fazenda, né, na cidade de Ottawa. O Canadá no G7. Atualmente, o Canadá desponta como membro do G7, que são países mais ricos do mundo. Porém, a sua industrialização se iniciou tardiamente, né, depois, certo? Isso se deu pelo fato do país ter sido colônia de 1867. A organização canadense. Na economia canadense, ocorre uma separação por setores. Ela funciona com os capitais locais, que são nacional, os investidos com setores tradicionais como a indústria extrativa, como a indústria têxtil e como a indústria alimentícia. A distribuição populacional do Canadá, muito importante, tá? Oitavo. O Canadá é um país de baixa densidade populacional, né, que é a população distribuída pelo território, com seus 32 milhões de habitantes. População inferior ao do estado brasileiro de São Paulo, distribuídos em uma área de aproximadamente 9 milhões de quilômetros quadrados, o que representa apenas 3,5 habitantes por quilômetro quadrado. Cerca de 75% da sua população vive no sul do país, em uma faixa de aproximadamente 150 quilômetros, de uma largura ao norte com a fronteira sul do Canadá com os Estados Unidos e de fronteira e que se estende desde o Oceano Atlântico e Oceano Pacífico, enquanto o norte é um país pouco povoado,
devido ao seu clima inóspito. Não tem como ter habitação nesta parte norte do Canadá, porque o clima é muito denso, é muito frio. Então, a população do Canadá é como se fosse menor por pouca coisa do que o estado de São Paulo. Para você ver como o país, em questão populacional, não é lá essas coisas. A densidade é baixa, populacional. A localização do Canadá localiza-se entre os Estados Unidos e o Ártico, dispõe de reservas de petróleo importantes e é líder na produção mundial de zinco, de urânio e alumínio, certo? Além de ter o solo rico em potássio, gás natural e o níquel. A qualidade de vida. Na década de 90 até o início do século 21, o Canadá ocupava o primeiro lugar entre os países mais elevados de índice de desenvolvimento humano do planeta, o IDH. Atualmente, o Canadá continua mantendo um dos mais altos padrões de vida do mundo. Dados gerais, né? Províncias e territórios. O Canadá é composto por 10 províncias e 3 territórios. Os fusos horários. O Canadá possui 6 fusos horários. O sistema político. O Canadá é uma monarquia constitucional e um Estado federal com parlamento democrático. Então, as suas raízes ainda prevalece aí a parte monárquica de reis, tá? A capital é Ottawa. O seu idioma é o inglês e o francês, certo? A religião é católicos e protestante. Católicos têm aproximadamente 42% e protestantes têm 23%. A população tem 32 milhões. A expectativa de vida é de 80 anos. A moeda é o dólar canadense. E a composição do seu setor é da agricultura, da indústria e dos serviços. O Canadá é o segundo maior país do mundo, perdendo em extensão apenas para a Federação da Rússia. Federação Russa, né? No país da Rússia. O Canadá apresenta uma economia desenvolvida e diversificada. Isso aqui já é da outra parte. Então, minha gente, a gente encerra, certo, nossa aulinha sobre o Canadá. Mais uma vez trabalhando nesse assunto maravilhoso. Quanto mais conhecimento sobre esse país, melhor. Eu espero que tenham gostado e um ótimo dia.